Face ao contra-ataque sérvio, os homens da UCK tiveram que retirar de Belačevac. Mas o episódio serviu para mostrar a força da organização. A UCK estava à beira de Pristina e entre os comandos albaneses sonhava-se já com uma rápida vitória militar. O Kosovo estava no centro das atenções mundiais. E os albaneses do Kosovo dominavam rapidamente os instrumentos para lidar com a comunidade internacional. O Centro de Informação Albanês dava diariamente ao mundo a visão albanesa do conflito. We have established this network of collecting and distributing information for quite a long time. And to tell you the truth, it's not the first time we are faced with these blockades, the telephone and things like that, and we have established some alternative ways of having the information. We have many often cases where people come, walk, or come with their cars, or travel from any town of Kosovo just to bring some piece of news here. Os efeitos dos avanços da UCK no seio da liderança albanesa faziam-se já sentir, obrigando a um reajustamento das agendas dos partidos albaneses e dando novos argumentos aos mais radicais. Transferida das imediações do estádio de Pristina para o luxuoso bairro de Velania, a sede da Liga Democrática do Kosovo e Ibrahim Rogova continuavam a ser o destino dos emissários internacionais. O Kosovo estava na primeira linha das atenções e este local fervilhava de atividade diplomática. Mas o líder da LDK e presidente dos albaneses do Kosovo é cada vez mais contestado e parece ultrapassado pelos acontecimentos. Ndërsa një pjesë e subjektit politik shqiptar nuk është e vendosur të shkojë del në fund në rrugën e lirisë. Prandaj edhe nguron në kontaktet me UÇK-n. Partitë politike veprojnë në pjesën territorin ku është i kontrolluar prej forcave serbe, dhe çdo kontakt me UÇK-n paraqet rrezik permanent. Lutem UÇK-ja sot është faktori më relevant politik në Kosovë. Os partidários da Rugova defendem-se e insistem que a unidade é a única forma de fazer frente aos sérvios, mas as divisões acentuam-se, dificultando os esforços de mediação internacional. Forca kryesore e lëvizjes politike shqiptare është pikërisht uniteti politik I saj rreth kërkesës për pavarësi. Kjo është forca kryesore, jo një informacion I UÇK-s apo një informacion tjetër. Mas a UCK instalou-se no terreno político e conquistou a imaginação dos albaneses do Kosovo. Muitos parecem ter acolhido o surgimento da organização armada com medo e alguma desconfiança. Mas nos meios intelectuais e políticos, a UCK surgiu como um novo motivo de militância. We, as a student organization, by the statute and the program, are non-political organization. But we are not just an organization because we became a sort of a movement. And as a movement, we are not non-political because we cannot stay aside of the political events here. And I think that we came out and we broke the status quo because the Albanian political parties were very passive. Mas era ainda a outras bandeiras que obedecia o separatismo albanês. O Centro de Informação dos Estados Unidos, em Pristina, transformou-se num dos grandes centros da ação política do Kosovo. A América transformou-se rapidamente na grande promessa de uma rápida vitória sobre os sérvios.
Feita a súmula dos testemunhos recolhidos, é de crer que pelo final de junho, início de julho, a UCK controlava perto de 40% do território do Kosovo. E estava em condições de semear a insegurança nas principais vias de comunicação que atravessam a província. Os mais militantes não escondiam uma radicalização crescente. Well, I think that in a short term, to the peaceful conflict resolution, there is no chance anymore, because the war is now going on in the half of the territory of Kosovo, and people, wherever they are, in that where the conflict is going on, they are Albanian people. They are defending their homes. They are organizing themselves in self-defense, and they are identifying them with UÇK. And I think that even if now, let's say today, the problem of Kosovo will be solved, we cannot say that it was solved by peace. As pressões internacionais pesavam cada vez mais no conflito. A NATO multiplicava ameaças de intervenção contra os sérvios, embora os líderes da aliança nunca conseguissem definir um quadro político capaz de a justificar. Nas aldeias sérvias viviam-se momentos de pânico. Colocadas em minoria num ambiente hostil, por vezes completamente isoladas, as populações de muitas aldeias sérvias pegam em armas e preparam-se para o pior. A desconfiança em relação a Slobodan Milosevic e às intenções de Belgrado é profunda. O exemplo da Krajina, abandonada pela Sérvia ao assalto do exército croata apoiado pela NATO, anda em todas as mentes. Dobijemo dokumente da se mi vratimo svoje djece. Da, nažalost, to je istina i to osjećanje imam i ja lično. I ja sam tako nešto predviđao već duže vreme da će do toga doći. I gledajući da je politika zvaničnog režima u Beogradu jednostrana, jednopartijska, mi smo nekako očekivali da ćemo ovdje na Kosovu proći kao što su prošli Srbi u Krajini. I nažalost ta naša zebnja se obistinila, jer evo već par mjeseci sve se ponavlja kao što je bilo u Krajini, isti scenario, isti režiser, čak isti glumci, samo je pozornica druga. Sada se ona zove Kosovo i Metohija. Belgrado parecia longe de tudo. Marcada pelos efeitos da guerra na Krajina e na Bósnia, acossada pelo isolamento e pelo efeito devastador das sanções económicas internacionais, a Sérvia tinha outras preocupações. O Kosovo é, afinal, uma província longínqua lá para o sul. Dragan é um veterano das guerras da Krajina e da Bósnia, várias vezes ferido. Ofereceu-se de imediato como voluntário para o Kosovo, mas para sofrer mais uma desilusão. Pa i Kosovo isto, to isto. Čim državu ne interesuje, kako objasniti da policiju, vojsku ne interesuje jedan čovjek kao što sam ja. Ja sam iskusan čovjek, pa radim sve,
radim upade čišćenja. Sve živo artiljerijsko oružje, snajperista sam po vesu. I ja im ne trebam. Ja. I takvih još ko zna koliko stotina ljudi. Ako im mi ne trebamo, oni su to prodali. As noites de Belgrado são vividas com sofreguidão, como que para recuperar o tempo perdido. Kosovo. Está tudo decidido. A zašto? Zbog Slobodana Miloševića. Zbog prodaje. Ja ne znam da li je vama poznato da naši dobrovoljci, ranjenici, invalidi rata ovog, kao i 918. tamo neke u Knez Mihajlovoj prose, u invalidskim kolicima. Bez posla su, bez para, bez ičega. Prose, jednostavno. Po kantama prevrću. Cumprir serviço militar ou policial no Kosovo transformou-se de novo num pesadelo para muitos mancebos sérvios e para as suas famílias. Os militares queixavam-se de que recebiam ordens de Belgrado para não avançarem e sentiam-se na posição de patos sentados à espera dos disparos albaneses. A desconfiança em relação a Belgrado não parava de aumentar. Ao mesmo tempo que promovia um referendo em que a população rejeitou a mediação internacional, Milosevic negociava com um intermediário da comunidade de Santo Egídio importantes cedências. Oh, we are very worried, because you see some steps of our government are not very clear for us, because some of the faculty buildings was given and now are in possession of Albanian students, and now there is only 2 or 3 buildings of Serbian university. We gave them the technical faculty as the most beautiful building that Serbians built. But all this political situation is affected students. On students, as you see, there's about 3,000 free space for Serbian students on our university. This is the first time in history. Sentindo o terreno fugir-lhes, os sérvios do Kosovo mobilizaram-se e vieram por sua vez para as ruas, dizendo que queriam direitos e queriam ser defendidos. Beograd je koristio nesreću ovoga naroda, dakle, kad kažem Beograd, pre svega mislim na aktuelni režim u Srbiji, da Kosovo koristi za osvajanje i čuvanje vlasti. Nažalost, ni opozicija ništa bolje se nije pokazala. Mislimo da je rezultat politike Beograda ovde katastrofalan. O reitor da Universidade de Pristina, figura particularmente próxima dos estudantes, fora já alvo meses antes de um misterioso atentado bombista. Uma ordem seca emitida de Belgrado demitiu-o e afastou-o do Kosovo. Prijemni ispiti na fakultetima, posljednji prijemni ispit je zapravo pokazao interesovanje studenata, mladih tih ljudi za ovaj univerzitet i ovaj prostor. On je drastično opao jer u periodu zadnjih 7-8 godina mi smo od 5.000 studenata došli na cifru od 18.000 studenata. I ovo vrijeme pokazuje da će se taj broj drastično iz godine u godine smanjivati. Jaku pregrešenju vijeko ljube, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. A descrença instalava-se rapidamente entre os sérvios do Kosovo. Os que podiam partiam, deixando as suas casas ao abandono. Os que ficavam preparavam-se para o pior, sentindo que só podiam contar com eles próprios. Num passeio, os sérvios. No outro, os albaneses. Olhando-se uns aos outros de soslaio e em atitude de desafio. Desde os confrontos do início dos anos 80, era assim o Korzo, o interminável deambular pela grande artéria central de Pristina. Mas hoje já nem isso é possível. Estamos em guerra.
O divórcio entre sérvios e albaneses é agora completo. Há que escolher o campo em nome da própria sobrevivência e as amizades de ontem são agora um risco. No, because they are the state, they are the force, they are the police in their homes who work in police as police guys now, and they killed us. And I don't think I can have a Serbian friend because the police are giving them weapons right now. Some years before I had many Albanian friends, but now in past 1 or 2 years there begin great problems with friendship between Albanians and Serbians. Albanians didn't want to get friendly with any Serbians because of their policy, or maybe some Albanians was afraid to be a Serbian friend because of terrorists, because of their neighbors who would reject them as the Serbian friends and something like that. we are the Albanian good women. I know. But yeah. Even if I go with a Serbian girl, maybe she can. Surely she is going to charge me and get in the prison. She might say I raped her or something like that. So there is no way I can go with it. Prizren foi o centro do reino medieval sérvio, sede do poder do czar Dušan o Grande e dos monumentos mais preciosos da memória sérvia no Kosovo. Mas Prizren é hoje uma cidade dominada pelos albaneses e pela herança otomana. Também aqui sérvios e albaneses vivem inteiramente separados, com o que resta da população sérbia remetida à grande colina que bordeja a cidade. As minorias que a história conturbada destas terras aqui trouxe são apanhadas no fogo cruzado dos nacionalismos sérvio e albanês. Os ciganos estão presentes em todo o Kosovo. Boa parte da importante comunidade turca, outra herança da presença otomana, vive aqui, em Mamuća, perto de Prizren, dividida entre o apelo religioso islâmico e a fidelidade aos sérvios. Janijevo, junto a Pristina, é uma terra de larga maioria croata, terra católica, numa área dominada pelo Islão e pela ortodoxia. Procuram manter-se discretos. O conflito é lá com eles, os sérvios e os albaneses. Mas sentem todos que, a agravar-se o conflito, o estreito espaço que lhes resta corre sérios riscos. Uma simples ponte ligando as duas metades da cidade, apertadas pelas águas do Vardar. E, no entanto, a velha ponte de Skopje é hoje quase uma fronteira, separando dois mundos. De um lado, a Skopje eslava, titista, Macedónia. Do outro, o Bit Pazar, o mercado albanês, as artérias escusas do Gazipaba. Skopje proclamou a independência no final de 1991, evocando a herança da secular memória macedónia. Uma herança pesada, marcada por conflitos incessantes entre turcos, gregos, búlgaros e sérvios.
Mal proclamada a independência, o jovem Estado foi contestado. Os gregos denunciaram o próprio nome Macedónia como uma usurpação do património helénico. Mas foram sobretudo as reivindicações albanesas que puseram em xeque as autoridades de Skopje. Segundo os dados oficiais, os albaneses constituem cerca de 20% da população da Macedónia, mas os visados dizem que são muito mais, 40% pelo menos. As pressões internacionais impuseram um acomodamento entre as autoridades de Skopje e a minoria albanesa. Os partidos albaneses estão representados no Parlamento de Skopje, mas as lideranças albanesas reclamam uma verdadeira partilha do poder. Дури и последниве однесување на албанските партии во Македонија покажуваат дека за некои прашања тие имаат двоен аршин. Еден е аршин или начин однесување кога зборуваат за прашања во интерес на државата, а кои што не ги тангираат албанските прашања во Македонија, и тогаш се тие кооперативен фактор во парламентот и во владата. Но во определени моменти кога ќе се постават на ред албанските прашања или прашањата од живењето на албанците, тие почнуваат да се однесуваат опозиционно. The Macedonians abuse the parliament like their national front against us. They are misusing the institution of the system to punish the Albanians. É que mesmo participando nas instituições políticas macedónias, os líderes albaneses não parecem decididos a esgotar aí as suas ambições políticas. Tetovo e Gossivar, junto à fronteira com o Kosovo, são duas cidades de larguíssima maioria albanesa e o grande centro das reivindicações albanesas na Macedónia. Aqui em Gossivar, responsáveis locais albaneses chegaram em junho de 1997 a proclamar uma autoridade independente, gerando uma reação violenta das autoridades de Skopje. Tal como no Kosovo, as áreas albanesas da Macedónia instalaram-se numa espécie de sociedade paralela, divorciada da sociedade macedónia. Fundada há 4 anos, a Universidade Albanesa de Tetovo funciona numa área residencial moderna no sul da cidade e movimenta hoje mais de 6.000 estudantes e 300 professores. Actuellement, nous n'avons pas de problèmes sérieux avec le gouvernement et le ministère des Affaires intérieures, donc avec les polices. Au commencement, nous en avons eu beaucoup de problèmes. Le gouvernement a engagé des grandes forces de police, même des armées spécialisées. Ils ont attaqué les bâtiments où il était prévu de commencer les premiers cours de l'université. Os sinais de tensão entre macedónios e albaneses não pararam de se agravar nos últimos tempos. As explosões misteriosas multiplicaram, sobretudo desde a eclosão do conflito no Kosovo. Kumanovo, a meia centena de quilómetros de Pristina, tem sido um dos alvos privilegiados. A importante minoria sérvia que aqui vive não será provavelmente alheia a essa escolha. Neslučajno je Kumanovo izabrano kao meta za podmetanje raznih bombi i tako je stvaranje u Makedoniji određena nestabilnost. Problem je u tome što je Kumanovo jedna specifična nacionalna struktura, veoma heterogena. Nisu tu samo Srbi, Makedonci, Albanci, Turci i tako dalje.
As misteriosas explosões tiveram efeitos imediatos no clima político em Kumanovo. A tensão sobe na cidade. Kumanovo regurgita de rumores e suspeitas. E entre os políticos locais não falta quem aponte o dedo ao próprio regime de Kirill Gligorov, mesmo se o presidente macedónio foi há 2 anos alvo de um atentado que lhe ia custando a vida. Наше партийско мислење и ставот на раководството во Куманово е дека можеби постои едно опасно сценарио во кое може да бидат вовлечени дел од структурите во актуелната власт поради предизвикување една несигурност во Македонија, кое би било предуслов за евентуално одложување на есенските избори кои се закажани негде во октомври. Единствено како опција го сметаме дека тие одредени структури можеби би биле спремни на една таква авантура за предизвикување на меѓунационални конфликти во Македонија. Muitos albaneses fugidos à guerra no Kosovo têm procurado aqui refúgio, aumentando a tensão entre as populações. E a própria realidade da rebelião armada albanesa no Kosovo tem aqui reflexos prontos. I think that UCK is normal phenomenon because we are attacked by the Serbian police, Serbian army, and also here in Macedonia we have direct repression against us. UCK is the phenomenon of need of the Albanians to be defended by themselves. And we cultivate peaceful policy. But if they continue with the repression against us, as you know, you have now 2 mayors of the main cities of the Albanians in jail. You have 2 presidents of municipality councils in jail. You have many cases of violence of the police against the citizens. If we have this kind of evaluation in Macedonia, I don't know what is the end of the process. Прашањето дали чувствуваме опасност за Македонија, може да се каже дека опасноста ќе постои за Македонија доколку меѓународната заедница во преговорите кои што се водат помеѓу југословенската и српската страна ги вклучи и радикалните сили од ослободителната армија на Косово. Во тој случај тогаш би можело тоа да стане рецепт за решавање на прашањата со радикални мерки и во тој случај опасноста за Македонија би се зголемила. Khrushchev. Foi aqui que, em 2 de agosto de 1903, os insurretos de Iliden proclamaram a República de Khrushchev, efêmera experiência de um Estado macedónio. Um local sagrado na memória da Macedónia, símbolo de uma nação ainda à procura de um espaço próprio e que muitos continuam a contestar. There is an incompatibility between the concept of the state, which is ethnocentric concept of the state, with the multi-ethnic reality in Macedonia. Os Estados Unidos fizeram claramente da Macedónia uma das suas grandes apostas nos Balcãs. E é exatamente a ameaça iminente à Macedónia que terá levado Washington a fazer deste território a principal base de uma eventual intervenção da NATO no Kosovo. É que os avanços da UCK terão acabado por lançar o alarme em muitas chancelarias. E os protestos foram mais do que comedidos quando, em meados de julho, os sérvios lançaram uma poderosa contraofensiva no Kosovo. Em escassas semanas, a ofensiva sérvia desalojou o Exército de Libertação albanês dos seus principais bastiões. As populações eram já as grandes atingidas pelos avanços e recuos de polícias sérvios e guerreiros albaneses.
A região de Drenica e toda a zona central do Kosovo estiveram semanas a ferro e a fogo, atirando para as estradas milhares de refugiados e transformando a província num pesadelo humanitário. Cidades como Suva Reka e outras localidades do coração do Kosovo ficaram praticamente despovoadas. A queda de Mališevo, onde a UCK tinha instalado o seu quartel-general, veio coroar a ofensiva sérvia no final do mês. Refugiados nas montanhas e florestas ou regressados aos seus santuários, entretanto abandonados pela polícia sérvia, os homens da UCK continuavam a semear a insegurança, justificando novos ataques sérvios. A queda de Ulick, enfim, junto à fronteira com a Albânia, privou a UCK de uma das mais importantes bases logísticas. Os albaneses que não puderam escapar assistiram impotentes e atónitos à entrada dos sérvios na cidade. A derrota da UCK era agora iminente. Entre os milhares de refugiados albaneses vivia-se um ambiente de angústia. Repetem-se histórias de aldeias bombardeadas, casas reduzidas a cinzas, familiares e amigos mortos ou desaparecidos. O Ocidente abandonou-nos. Por que é que não bombardeiam os sérvios? Eis um desabafo repetido a cada passo. Bërësia ndërkombëtare ende nuk I ka definuar as çështjet thelbësore. Ende nuk e ka definuar kush është agresor në Kosovë dhe kush është kriminal e kush është mbrojtësi I popullit. Consumada a derrota da UCK, o conflito do Kosovo acabou por evoluir para uma espécie de guerra de guerrilha. A polícia tem utilizado o argumento da insegurança e dos ataques isolados de grupos da UCK para manter uma permanente ofensiva contra os redutos dos albaneses armados. E se a UCK chegou a alarmar as chancelarias, uma vitória completa dos sérvios vem provocar outros problemas. A Alemanha tem insistido no ataque aos sérvios. Washington mostra-se empenhada em que qualquer solução militar ou diplomática terá de passar por uma instalação da NATO no Kosovo. A tentação de um bombardeamento contra os sérvios continua presente. Uma repetição do modelo de Dayton, em suma. Mas a legitimação e os objetivos políticos de uma intervenção pela força continuam por definir. Para já, o problema albanês nos Balcãs continua intacto. O sonho da Grande Albânia, a Grande Albânia de Mussolini, nunca desapareceu das memórias. Em Tirana fazem-se projetos. Os mais radicais propõem-se arrancar à Sérvia e à Macedónia os nacos de maioria albanesa e uni-los num grande Estado, uma Grande Albânia. Wherever are Albanians in the Balkans here, they are in those territories 90% of the population. So the unification is a very natural and logic thing. A derrota da UCK parece ter para já inviabilizado o sonho. Mas o problema mantém-se. Os sérvios, esses continuam a fugir do Kosovo. All this political situation is affected students. As you see, there's about 3,000 free space for Serbian students on our university. This is the first time in history. A população albanesa continua a viver uma verdadeira explosão demográfica. E em localidades sérvias, acima do Kosovo, como Bujanovac, os albaneses são já uma maioria.
E as mesquitas dominam cada vez mais a paisagem no sul da Sérvia e nas zonas do Montenegro, mais próximas do Kosovo. Sangue, destruição, vidas destroçadas, de um lado e do outro. Como que aturdidos ainda por tudo o que aconteceu nas últimas semanas, os refugiados sentem-se traídos e abandonados por todos. Dizem que querem regressar às suas casas, mas têm medo. Sabe-se lá o que é que os sérvios fazem. Para os que fugiram do lado sérvio, o pior já passou. Mas o futuro é um buraco negro. Desde que fugiu da Krajina há 3 anos, Vlado ainda não parou. Tentou emigrar, mas em vão. Quero trabalhar, quero viver. Ainda estou a tempo. Se não saio daqui, dou em doido. O próprio processo negocial tornou-se agora mais incerto. A liderança albanesa está destroçada. Rugova é alvo de muitos ressentimentos. Damaci, o Mandela albanês, retira-se da política. Os mais radicais não cedem a compromissos. Em algumas zonas do Kosovo, os que fugiram à guerra começam agora a regressar. Resta saber o que vão encontrar. No Kosovo, o vencedor sempre impôs a sua lei, esmagando sem piedade o vencido.